aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou determinar. Olá, estamos mais uma vez juntos para a continuidade desse nosso estudo, né? Podemos dizer assim, né? A Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus no deserto, só que não está mais no deserto. O tabernáculo passou para os templos, não é? E no último vídeo eu encerrei fornecendo uma expectativa sobre um personagem, não é? Herodes. Ah, esse já é conhecido da época de Jesus, é esse mesmo. Então nós já começamos a chegar próximos à época de Jesus e com certeza nós vamos comentar sobre isso. Mas vamos engatar, digamos assim, encaixar o que nós vamos falar hoje no finalzinho do vídeo passado. Já ficamos algum tempo sem nos encontrarmos, né? Nós estávamos falando dos templos, né? O primeiro templo foi o templo de Salomão, né? Ideia de seu pai, Davi. Desde a peregrinação pelo deserto, os judeus foram ordenados por Deus a construírem um tabernáculo móvel, um santuário, que seria o símbolo da presença divina, acompanhando-os em sua trajetória pelo deserto até a Terra Prometida. Quando o povo hebreu se tornou uma nação e Jerusalém fixou-se como a sua capital, o tabernáculo deu lugar a um suntuoso templo construído no lado oriental da cidade por ordem do rei Salomão. Não sabemos ainda, em termos arqueológicos, como seria este templo, mas esta construção artística feita no século XIX nos dá uma ideia. Infelizmente, devido aos ataques sofridos pelos babilônios no final do século VII e início do século VI a.C., o templo dos judeus foi completamente destruído por Nabucodonosor. Isto foi em 586 a.C. Os judeus passaram então 70 anos sob o cativeiro de Babilônia e somente depois disto, quando os persas estavam no comando, é que eles tiveram a oportunidade de reconstruir Jerusalém e um segundo templo. A Arca dos 10 Mandamentos, que ficava no lugar santíssimo, já não existia. Desaparecera durante o ataque de Nabucodonosor. Diz a tradição que mãos piedosas a esconderam para não ser profanada e assim ela permanece oculta até os dias de hoje. Este segundo templo recebeu o nome de Templo de Zorobabel, devido ao nome do orientador dos trabalhos de construção. Mais tarde ele foi ampliado e embelezado por Herodes I, pelo que também ficou conhecido como o Templo de Herodes. Mas e por que eu falei do Herodes? Foi nomeado Herodes o rei da Judéia pelos romanos. E Herodes substituiu esse templo de Zorobabel por um outro, porque Herodes quis fazer o templo dentro dos seus desejos, né? É que nem você compra um apartamento, você não foi o primeiro dono, então você vai reformar o apartamento, você vai fazer o apartamento dentro das suas ideias, né? Digamos, esta reforma ou esta reconstrução do templo de Zorobabel por Herodes, o que ele fez se transformou numa das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a construção do templo de Herodes teve início em 19 a.C. e ainda não estava concluída na época de Jesus. Esse templo só foi acabado, só foi terminado no ano de 64 depois de Cristo. Este novo templo de Herodes era bem maior do que o templo de Salomão. Algo fantástico. Eu estou usando as palavras do que eu estudei, né? Os historiadores usam esses adjetivos. Fantástico, maravilhoso de se ver. E existe um fato na Bíblia, né? No Evangelho de Marcos, e aí eu vou ir um pouquinho na frente, depois voltamos para trás, nessa passagem bíblica do Evangelho de Marcos, onde Jesus fala com os discípulos sobre o templo, não é? Os discípulos me parece que elogiam ou fazem algum comentário a respeito do tamanho da pedra que é colocada
pedra sobre pedra. Puxa vida, naquela época, sem ter os equipamentos que nós temos hoje, para carregar, para transportar. E aí Jesus disse: está vendo estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Nós temos eu achei um pequeno, digamos assim, depoimento, né? Digamos assim, uma pequena reportagem, um documentário sobre isso. Vamos ver, é muito interessante, preste atenção. Os discípulos de Jesus estavam certa vez maravilhados com o tamanho e a suntuosidade das pedras do Templo de Jerusalém. Então o mestre fez uma profecia terrível. Aqui neste local não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Os romanos vieram e destruíram por completo o Templo de Jerusalém. No programa Evidências de hoje, você conhecerá as ruínas arqueológicas deste santuário judeu do primeiro século. O tamanho exagerado dessa pedra sem nenhum corte ou marca de liga nos dá uma ideia da impressão que ela deixou sobre os discípulos. Aí compreendemos por que ficavam tão admirados com relação ao tamanho das pedras do edifício de Jerusalém. Estas pedras são herodianas, isto é, foram construídas por Herodes o Grande. E ele, então, fez esse suntuoso edifício com pedras de um tamanho imenso, trazidas da adjacência de Jerusalém, porém sem a tecnologia que temos hoje, de guindastes, instrumentos, caminhões, etc. Agora imaginem transportar uma pedra deste tamanho, desde a sua origem até aqui. Isso realmente nos dá uma ideia de por que os discípulos ficaram tão assombrados. Jesus certamente discursou nesse lugar. Ali eram oferecidas perante Deus, segundo as prescrições judaicas do Antigo Testamento, todos os sacrifícios e ofertas que o povo trazia para o recinto do templo. De acordo com o Evangelho de Lucas, José e Maria trouxeram Jesus ainda bebê para ser apresentado aqui no templo diante de Deus. Ali, eles se encontraram com Simeão e Ana, que profetizaram e ergueram preces de louvor pelo nascimento daquele menino. Disse o idoso judeu, ao tomar Jesus nos braços: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Isto está em Lucas, capítulo 2, versos 30 e 31. Isso tem um significado todo especial se aceitarmos a tese defendida por reputadas fontes de que o templo havia sido erguido no mesmo local aonde séculos antes Abraão levara o seu filho Isaque para ser oferecido a Deus, num tremendo e grandioso ato de renúncia e fidelidade diante de uma estranha ordem divina. Viu só? Que interessante, né? A arqueologia, ela é algo interessante, porque ela valida a história, né? Se não fosse a arqueologia, nós não teríamos condições de, digamos assim, comprovar o que foi escrito. Muitas pessoas que não são cristãs ou que não leram a Bíblia, acham que as histórias que estão dentro da Bíblia, elas não aconteceram, elas foram criadas, né? Bom, então ali no templo ficaram as bancas que vendiam os animais para o sacrifício no templo e os cambistas que trocavam o dinheiro sagrado. Essa situação, ela irritou Jesus, né, como foi comentado. 10 anos após a morte de Herodes, a Judéia passou a ser governada diretamente pelos romanos. Bom, aí veio uma palavra que eu li na pesquisa, que é a tirania, ou seja, a opressão romana na vida dos judeus daquela época causou uma insatisfação que vinha crescendo. E como resultado, o que ela teve? Ela teve uma situação de violência. E essa violência, ela se transformou numa grande revolta entre os judeus, de lá de Jerusalém, e os romanos que estavam no poder, né? Agora vamos um pouquinho para frente. 6 anos depois de ficar pronto, o que aconteceu com o templo de Herodes? O que aconteceu com o templo de Herodes 6 anos depois de ficar pronto? No próximo vídeo nós vamos estudar, nós vamos recordar isso. A Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus, agora nos tempos de
Jerusalém e nos templos de Jerusalém. Shalom. Tua presença é o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. A arca representa tua presença.